Fica frio aí. Esses meninos não tem jeito, né? Meu Pai querido. Quantos estão vivos aí? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu só quero reforçar esse aviso, o Dia da Beleza. 9h30 já começa as agendas, tá? Então não deixe, né? Nos ajude. Todos os dias da beleza, todos esses profissionais que estão aqui vindo, são profissionais, vai ter visagista, olha só, né? Todos esses profissionais, eles estão doando o seu dia, né? Dia de salão, tudo, para estar aqui, para fazer, né? Para nos ajudar, né? Com a campanha do nosso som, para pagar, né? O nosso som. Então, nos ajude, né? Se você não quiser fazer, chama alguém, pede para alguém vir, né? Os homens aí, homem é mais enjoado, eu sei que tem o seu, né, barbeiro, o seu cabeleireiro aí, o homem é mais enjoado. Os careca então nem se fala, né? Como o Gil, seu irmão ali, são mais enjoados, né? Então, nos ajude nisso, tá bom? Procure a Andréia no final, que ela vai estar dando o número, né, para você poder ligar e marcar, amém? Não vou me esticar mais. Eu quero trazer uma palavra que essa semana muito me incomodou quando eu ouvi esta pessoa dizer: opa, não foi feito, não? Já faço já. As meninas estão ali do boas-vindas, né? Quem nos visita pela primeira vez, deixa a gente conhecer você. Faça assim com a sua mãozinha. Amém, Deus abençoe. Olha, aqui mais alguém? Amém, Deus abençoe. Para esse lado tem mais alguém? Não? Amém, Deus abençoe vocês. Me casa, sua casa, só não pode vender. Estou brincando, aqui é a casa do Senhor, fiquem à vontade, perdão. Vamos lá. E, como eu estava dizendo, algo me chamou muita atenção com uma fala. E, através dessa fala, eu comecei a orar ao Senhor e falei, mas como pode isso? Como uma pessoa ela pode pensar desta forma? Estava com uma pessoa e ela disse para mim assim: Deus não é comigo, porque eu não vejo as promessas do Senhor sobre a minha vida. Só faltou ela dizer: ó céus, ó vida, ó azar. E isso muito me incomodou, porque é mentira. As promessas do Senhor estão sim condicionadas nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós temos promessas do Senhor. A palavra fala de mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000. E eu posso até esticar um pouco mais do que isso e dizer para você: se você viver 33.000 dias, eu estou para te dizer que o Senhor tem promessas para os 33.000 dias da sua vida. Se você viver 75 anos, o Senhor tem promessas para você até 75 anos ou mais. Então Deus tem sim promessas para a tua vida, para a minha vida. Nós vamos ver isso aqui. E eu escolhi uma personagem para demonstrar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele derrama sobre nós as promessas dEle. Só que não do seu jeito, do jeito dEle. Não da forma que você quer, mas da forma que Ele tem para você. Então vamos lá, vamos abrir. Pega o teu manual de instrução, abra no livro de 1 Samuel 1:1. Eu estou na NTLH. 1 Samuel 1:1 vai dizer uma história que todos vocês conhecem, e é dela que eu vou falar, de Ana. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tua e trineto de Zufi. Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Todos os anos Elcana saía da cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló.
Cada vez que Elcana oferecia o sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Elcana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e nada comia. Um dia, o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede cabeçalho, Ana pede filhos a Deus. No 9, certa vez ela estava em Siló e tinha acabado de comer, e ali o sacerdote estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou o Deus, ó Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a minha vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai se embriagar? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Elcana e sua mulher se levantaram bem cedinho e adoraram a Deus, o Senhor. E aí voltaram para casa em Ramá, e Elcana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. E Elcana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ela havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Elcana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa, o amamentou o filho, e depois que ele desmamou, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, e o Senhor, e Ele me deu o que pedi.
Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém? Que história. Como eu disse, eu quis pegar essa história de Ana para falar de promessas, porque aqui existem alguns princípios para que as promessas do Senhor elas possam acontecer nas nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de cumprir alguns princípios, e esse descumprimento desses princípios fazem com que as promessas elas não sejam validadas. E eu vou mostrar para você isso. As promessas de Deus, queridos, são fundamentais para a nossa vida cristã, mas nem sempre se realizam automaticamente. Não é assim, ó. Não é desse jeito. É necessário que eu e você nos posicionemos corretamente. Você está aí? E achamos em fé, nos posicionamos em fé para vê-las se cumprir nas nossas vidas. Grave aí o que eu vou dizer. Todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Todos. Vou repetir. Todos os seres humanos que nascem, que vivem, têm promessas de Deus para as suas vidas. Mesmo que você não tenha recebido uma palavra profética específica, a Bíblia está repleta de promessas para todos os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Vou repetir, parece que vocês estão voados. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Igreja, deixa eu te dizer algo. Nós servimos a um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Esse Deus que faz as manutenções das nossas promessas. É este Deus a qual nós servimos que faz todas as manutenções de nossas promessas. Só que as promessas elas são divinas. Você está aí? Extremamente relevantes. Então, não ache que Deus se associa a qualquer promessa. Nós fazemos um plano, o nosso coração faz um plano, mas os planos de Deus para as nossas vidas são totalmente diferentes. Você está compreendendo? Então nós não podemos desprezar as promessas de Deus nas nossas vidas, ou considerá-las sem importância. Ah, mas porque só foi isso aqui? Ah, eu queria mais do que isso. Não existe isso. Quando Deus promete algo, é porque Ele tem um propósito maior por detrás daquilo que Ele está entregando a você. Por favor, entenda isso. As promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Não haverá, presta atenção, não haverá promessa se não tiver condicionado à obediência. Quer ver isso? Fala, eu quero. Fala para mim, Ana, eu quero. Abra aí Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Vamos numa linguagem mais... Pega a NVI. Vamos na NVI.
dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus ao quê? A todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Condição: obediência. Promessa está ligada com a condição de obediência. Abre aí, Levíticos 26, 3, 4. Se vocês seguirem os meus, e o quê? Aos meus, e os puserem em, promessa: chuva na estação certa, colheita, promessa. Seus campos darão muitos frutos, promessa. Mas está condicionado ao quê? Vai no 23, perdão, no 3. Está condicionado ao quê? A obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 30, 10. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e os estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Uau! Você que está nos assistindo, você que está aqui, as promessas só são derramadas para aqueles que verdadeiramente cumprem as ordenanças do Senhor e os seus mandamentos. E eu estou para te dizer, se você cumprir, cada dia você vai viver uma promessa de Deus. Acho que ninguém ouviu isso. Se você cumprir, for fiel ao Senhor, todo dia tem uma promessa de Deus para a sua vida. Mas que para isso acontecer, seu Hélio, nós precisamos ter resistência às promessas. Você está aí? É importante entendermos que existe uma resistência espiritual contra as suas promessas. As promessas que Deus faz para a sua vida. A primeira resistência é você mesmo. Antes de eu falar do inimigo, eu vou falar de você, porque a maior resistência às promessas é você. Depois, o inimigo. O inimigo, ele não pode vencer a guerra contra Deus. Porém, entretanto, todavia, ele quer impedir que as promessas se cumpram na sua vida. Então, vai buscar maneiras, vai buscar mecanismos de tirar o propósito divino para a tua vida. Porque promessas, elas são divinas. Não é qualquer promessa que vai acontecer na sua vida, querido. São promessas ligadas com a divindade do eterno. E essa resistência, ela pode se manifestar de diversas formas. Circunstâncias diversas, pensamentos negativos, pessoas que desencorajam você, bocas maledicentes, bocas mentirosas, bocas falacianas. Eu que eu gostei dessa palavra, acho que inventei essa palavra, né? Bocas falacianas. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes para que a gente possa identificar e vencer essas resistências. Através do que, apóstolo? Através da fé, através da perseverança. Apocalipse 14, 12 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, que obedeceram aos mandamentos de Deus e permaneceram fiéis a Jesus. Oh glória! Porque a maior promessa, queridos,
Porque a maior promessa o Senhor dará àquele que vencer. Então, existem princípios nesse texto que nós precisamos extrair. Por isso que eu escolhi ele. Para que a gente possa romper nas promessas do Senhor, a gente precisa entender esses princípios. E como você é uma pessoa super inteligente, você se conhece demais, você já veio preparado para anotar todos esses princípios, porque você sabe que a sua memória é fraca e desobediente, você já veio preparado para anotar. Então eu quero te dizer que o primeiro princípio é o aquebrantamento. O primeiro princípio que vemos aqui na vida de Ana foi o quebrantamento. Ela se prostrou diante de Deus com amargura de alma, ela chorou abundantemente. Em 1 Samuel 1:10 está dizendo: Ana se levantou e com a alma amargurada, ela chorou e orou ao Senhor. Ei, o quebrantamento não é apenas chorar, mas é abrir completamente o seu coração diante de Deus. E não é de qualquer jeito, é sem reserva, sabe? Não é aquele choro bonitinho, não. É aquele choro feio mesmo, sem reserva, que você rasga o seu coração, que a nhaca desce, que você faz assim, tudo mistura. Só assim para chamar a atenção de vocês, né? Sabe aquele choro sem reserva? Nós estivemos lá em Itajubá e, cara, faz uns 5 anos aproximadamente que eu não vejo os homens recebendo o encontro com Deus como nós lá em Itajubá. Todas as ministrações, aqueles homens choravam copiosamente, feiosamente, porque o homem quando chora de verdade, chora feio pra caramba, misericórdia. Mas era um choro que você olhava assim, que a alma estava sendo exposta. Tinham lá que: deixa eu te abraçar, apóstolo, deixa eu te abraçar. E eu olhei para ele assim: eu deixo. Vem. Você imagina como ele estava, né? Tudo descendo, né? Eu falei: abraça. E ele, abracei ele. Tudo bem que ele limpou tudo em mim, mas não tem problema. Está aí, essa é a vocação nossa, né? E ele se aquebrantou diante de Deus sem reservas. Todos os homens, cara, eles foram almoçar chorando. Por quê? Porque abriu seu coração diante de Deus. Quando nós nos aquebrantamos, nós permitimos que Deus trate as áreas mais profundas do nosso ser. E que, diga-se de passagem, muitas vezes estamos carregados de feridas, de traumas, que nem percebemos, mas que afetam as decisões e atitudes que tomamos. O quebrantamento permite que as coisas venham à tona para que a gente possa ser curado. Apóstolo, o que é quebrantamento? Quebrantamento, querido, é o rompimento da nossa vontade pessoal. Você está aí? Da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Eu vou repetir para você prestar atenção. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Quebrantamento, querido, é abrir mão da sua autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Falei isso para os homens ontem. Os homens
tem esse negócio de autoconfiança. Eu sou o cara, deixa comigo, eu faço, eu sou bom. Não é assim a machaiada? Só que quebrantamento, querido, é você deixar a tua autoconfiança de lado, a tua independência de Deus, e se tornar dependente dEle. Não sei nada, é Deus, é Ele que eu busco. Você está aí? Quebrantamento é o amolecimento do solo, querido, do nosso coração para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus penetre aí nessa raiz que é você. Ana, ela se quebrantou na presença de Deus, porque ela tinha uma condição. A palavra disse isso, ela te mostrou isso. E em Tiago 4,8 está dizendo assim: pega a visão. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, não é isso? Então eu tenho uma condição, eu tenho algo. Se eu estou dizendo, se eu olhar para as Escrituras, ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, eu vou ver que todos os dias tem uma promessa para a minha vida, Rodrigo. Todos os dias. E eu tenho que fazer jus dessas promessas. E Ana, ela se viu lá, com Penina, fazendo o quê? Zombando. Você não tem filho, você não tem filho, você não tem filho. E para uma mulher não ter filho, você está louco. Não é verdade? Deus fez a mulher para gerar. E aí Ana era zombada todas as vezes que ia adorar ao Senhor. Mas o Senhor viu o sofrimento dela. Ela se colocou na frente do Senhor, ela se aquebrantou. E o Senhor ouviu as suas orações. Outro princípio, anote aí. Talvez esse é o que mais pega para nós. Esse é o que mais a gente olha, mas eu sou obrigado a falar. Me dá que eu te dou. Ana fez um voto com Deus. Ela se comprometeu que quando aquele menino crescesse, ela consagraria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Em 1 Samuel 1,11 diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção se tu deres atenção à tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da vida dele. Uau! Esse princípio, me dá que eu te dou, querido, demonstra desprendimento e confiança em Deus. Muitas vezes, nós pedimos coisas a Deus apenas para o nosso próprio benefício. Mas, quando nós dispomos a usar o que Deus nos dá para seus propósitos, nós abrimos as portas para as bênçãos maiores. Nós devemos ter cuidado para não amar as coisas deste mundo. Você está aí? Mais do que as coisas de Deus. Ei, aquilo que eu sempre falo aqui, Deus é apaixonado por pessoas e não por coisas. Lá em 1 João 2,15, a palavra vai dizer: não amem o mundo e nem
o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não estou dizendo que é para você não ter uma casa boa. Não estou dizendo para você não ter um carro bom. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você não usufruir das coisas desta terra. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, o que a palavra diz, eu não posso apegar o meu coração, nem amar estas coisas mais do que o Pai. A palavra continua: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E se você se associar a isso, querido, esquece esse princípio: me dá que eu te dou. E se você um dia tiver coragem, faça isso. Esta é o exemplo de Ana, mas eu tenho inúmeros outros exemplos. Me dá que eu te dou. Isso é um princípio do reino dos céus. Outro princípio, terceiro princípio: orar sem cessar. A Bíblia diz que Ana perseverou em oração diante do Senhor. Lá no texto de 1 Samuel 1,12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. Igreja, precisamos desenvolver uma vida de oração constante. Precisamos dedicar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. Nós estávamos ontem vindo lá do sítio, estávamos conversando, eu, o Gilson, mais o Naldo, mais o Alan que estava lá no carro. Queridos, a moeda digital, ela está aí tramitando. Essa semana eu vi o presidente do Banco Central, mais alguns CEOs de alguns bancos falando sobre isso. E aí o cara de um determinado banco disse assim: cara, se nós tivéssemos o real digital na pandemia, estava fácil de resolver o problema. Ah, o fulano mora ali na Vila Crete, eu vou determinar que o dinheiro dele só funcione ali na Vila Crete. Se ele for na Vila Diz passar o cartão, não vai funcionar. Se ele for lá no Rio de Janeiro, não vai funcionar. Ou seja, a forma de controle já está começando. Já está começando. E isso, cara, 2030, se eles conseguirem alinhar em todas as nações com o dólar, dinheiro digital, acabou. Ah, mas eu vou ter dinheiro, apóstolo, eu vou guardar dinheiro, din-din. Não vai servir de nada. Pode rasgar o din-din, igual na Venezuela. Vai ser só a moeda digital. Aí você já sabe o que vai acontecer, né? E aí nós estávamos conjecturando, né? Que imagina se nós ficarmos 72 horas sem energia elétrica. Você já se imaginou 72 horas sem energia elétrica? Não, nós somos 100% dependentes da energia. 24 horas já vai dar ruim. 48 horas a gente vai estar se matando. 72 horas já estamos no estado de calamidade. Saques, roubos, só 72 horas, tá? Se o mundo todo ficar sem energia, você está entendendo do que eu estou dizendo aqui? Então nós precisamos, o mais rápido possível, comer da palavra da verdade. É a que vai nos sustentar no dia mau. Eu não acho exagero desses caras, como eles chamam? Sobrevivencialistas. É isso? Sobrevivencialistas. Eu não acho que esses caras estão doidos de cavar poço, né?
de botar luz solar, de estocar comida. Isso não é loucura não, gente. Eles querem dar um reset no mundo. E isso não vai passar de 2030 não. Anote o que eu estou escrevendo aí. Isso não vai passar de 2030 não. Nós estamos na década PEI, na década da boca de Deus, na década do maior evangelismo da história humana, porque Deus está fazendo isso. Então nós estamos aí, beirando a um caos humano. Isso para a volta de Cristo é um pezinho, cara. As coisas já estão sendo trabalhadas dia após dia, e nós estamos nos apegando a um monte de situações humanísticas, e não estamos guardando o que precisa ser guardado, que é a nossa alma, nos fortalecendo na nossa alma. Então, a gente precisa olhar para Jesus, que é o nosso maior exemplo nesse aspecto de orar. Ele orava frequentemente, ele se retirava, às vezes passava a noite inteira na comunhão com o Pai. E aí eu fico perguntando, se o próprio Filho de Deus priorizava tanto a oração, quanto mais nós, que somos falhos, errantes, humanos, fracos, dependemos muito mais dessa intimidade com Deus. Ana sabia que a única forma de poder receber a sua promessa seria perseverando na oração. E eu quero lhe dizer algo da parte de Deus, queridos. Deus não desistiu da sua promessa. A palavra final vem dele. Só precisa perseverar um pouquinho mais na sua oração. Quarto princípio: use a concordância. Nós estamos sempre falando nisso no seminário de intercessão. A pastora Cleusa sempre está falando isso nas orações. Vamos orar na concordância. Use a concordância ao seu favor. Quando o sacerdote Eli disse a Ana: vá em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, nós vemos o princípio da concordância em ação. Jesus ensinou que quando dois concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedires, Ele fará. Está lá em Mateus 18, 19. Orar em concordância com outro irmão, querido, na fé, ativa algo poderoso no céu. Judeu, ele ora sozinho, mas quando ele ora junto com alguém, querido, é diferente. O ensinamento do judeu, ele nunca estuda sozinho. Você sabia disso? Isso se chama rafruta. Ele não estuda sozinho, porque a dúvida dele pode ser tirada com o irmão do lado, a dúvida do irmão do lado pode ser tirada com a dele. Por isso é tão importante estarmos em comunhão com a igreja, participando das células, do grupo de oração. Não fomos criados para viver a nossa fé isoladamente. Sempre, na medida a qual o Senhor lhe permitir, ore com alguém, compartilhe com alguém maduro e ore, interceda junto, porque as coisas elas são mais rápidas no céu. Outro princípio, quinto princípio, o princípio da autoridade. Embora Eli não fosse um sacerdote exemplar, né? Deus honrou a sua posição de autoridade quando ele abençoou Ana. Então eu quero te dizer algo aqui para você, e colocar aspas nisso.
Isso nos ensina sobre a importância de reconhecermos e nos submetermos às autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade. Respeite as autoridades delegadas por Deus sobre a sua vida. Hebreus 13:17 diz, eu só peguei esse: obedeçam aos seus líderes, se submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso a vocês. Não vou dizer isso, mas porque eu estou falando com gente madura. A palavra de um sacerdote pode condenar a sua vida. Está na Bíblia. Se você deixa um sacerdote triste, dele não sai virtude, automaticamente não sai nada para a igreja. Lê a Bíblia. Por isso que ele está dizendo aqui, pois isso não seria proveitoso a vocês, porque um sacerdote triste não vai entregar nada de Deus para você. Romanos 13, de 1 a 2 diz: todos devem se sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de... As autoridades que existem foram por elas estabelecidos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus instituído. Aquele que assim procede traz sobre si condenação sobre si mesmo. Deixa eu te dizer algo. Jesus só começou o ministério dele quando João Batista parou de batizar, porque Jesus não passou pela autoridade que João Batista tinha sobre a terra. Enquanto João Batista não foi decapitado, Jesus não começa o seu ministério. Jesus não bypassaria a autoridade de João Batista. Agora você pensa comigo, se Jesus, o próprio Deus, não passou por cima da autoridade de João Batista, por que nós, meros humanos, temos esta condição de não nos submetermos às autoridades? Repense isso. Só um toque que eu te dou. Quando nós nos alinhamos às autoridades estabelecidas por Deus, nós nos colocamos debaixo de uma cobertura espiritual que traz o quê? Proteção e bênção, querido. Ema, que o cara está fazendo, o problema é dele com Deus. Se sujeite ali, ó, até quando Deus falar, sai, você sai. Mas enquanto você estiver ali, seja obediente. Faça o que tem que fazer, porque não é essa autoridade, é essa autoridade que vai te abençoar. Isso não significa, preste atenção, isso não significa obediência cega, mas sim respeito e honra às posições de liderança que Deus colocou. Você está aí comigo? Sexto princípio, que é o que mais pega também, é o princípio da fé. Após receber a bênção de Eli, Ana, o que Ana fez? Está lá em 1 Samuel 1,18. Ana foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra, e a sua fé foi ativada. Ela demonstrou a fé agindo como se já tivesse recebido o que havia pedido, mesmo antes de engravidar. Vou me alimentar porque eu preciso, porque daqui a alguns dias vou estar buchuda. E deixa eu dizer algo para você, igreja. Deus me mostrava 3 mulheres grávidas até o final do ano.
Essa igreja é uma igreja de gerar. Todos os anos o Senhor gera nesta igreja, né? Ainda bem que eu já estou grávida, né? Então eu vou dizer para você, até dezembro, Deus vai gerar três. Você está aí? Não, tô não. Ei, Ana demonstrou fé, agindo como já tivesse, como eu disse, grávida. É assim que geramos a nossa promessa. Ei, é assim que nós geramos a nossa promessa, caminhando com fé. A fé, diga para o teu irmão, a fé. Mas diga para convencer ele assim: ei, a fé é essencial para agradar ao nosso Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! A nossa fé faz gerar promessas. As promessas se cumprem com a nossa fé. Então nós precisamos cultivar uma fé robusta, que não se abala diante das situações adversas. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Por mais humilhação que você esteja passando, querido, Deus sabe, Deus conhece, Deus está contigo. Deus só está experimentando você. Deserto não é para te matar, deserto é para te aprimorar, é para elevar, é para te promover, é para você passar com 10 no final. E isso, deixa eu te dizer uma coisa, requer alimentar-se constantemente da palavra de Deus, exercer esta confiança nele em todas as situações. Ei, quem vive pela fé acredita na palavra de Deus. Está lá Pedro no barquinho. Está lá Pedro no barquinho, com os outros discípulos. Está lá Pedro. E Pedro olha lá e, ué, é Jesus? Oxe, o que ele está fazendo ali de pé na água? Ei, Jesus! Oi, Pedro. Sou eu, beleza? Senhor, me manda aí ao teu encontro. Eu também quero andar sobre as águas. Quem vive pela fé acredita na palavra de Deus. Vem, Pedro, tranquilão, pode vir. A palavra vai dizer: venha, respondeu ele. Então Pedro, está lá em Mateus 14, tá? 28 para lá. Então Pedro saiu do barco. Imagina o Pedro, né? Ah, Pedro. Imagina a cara dele, né? De Pedro. Eita, Jesus falou que eu posso andar sobre as águas. Falou para os caras, né? Falou para os outros discípulos. Aí ele vai lá. E andou sobre uma palavra. Ele andou sobre uma palavra. Quando você crê com o coração, você não perde a paz quando os problemas chegam.
era o problema? O vento, a tempestade. Mas Deus não ordena a ele: venha, estou te esperando. Ele foi. Isso é uma promessa, tá? Isso é uma promessa. E nós vamos vivenciar isso quando tiver o corpo glorioso. E aí ele começa a andar, todo poposo. Mas quando chegou os problemas, ele desviou a atenção, o olhar, a fé para o problema. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você? Quem invalida as promessas é a sua falta de fé. Quando você começa a olhar os problemas, as adversidades, você deixa de olhar para as promessas, você deixa de ter fé, e você começa agora a dar vazão àquilo que Satanás quer que você perca as suas promessas. Porque as promessas, irmã Rita, elas são divinas. Promessas de Deus, elas não são para elevar o nosso ego, mas as promessas de Deus são para nos elevarmos espiritualmente a outro patamar que Deus quer para as nossas vidas. E quando nós invalidamos essas promessas, aí o problema é seu. Você sabe que Deus, como Pai amoroso, é fiel para cumprir as suas promessas, promessas feitas a nós. E de novo, queridos, se eu viver 70 anos, é uma promessa por dia. Se eu passar de 70 anos, são 3 promessas, a cada 3 dias são uma promessa. Eu fiz essa continha, eu gosto, como administrador, pastor, eu gosto de fazer isso aí. Por que não vivemos? Porque promessa, como que eu disse lá no começo, ela está o quê? Condicionada ao quê? Obediência. 7º princípio, eu já estou quase encerrando. O princípio da adoração. Diga: eu quero viver esse princípio. A palavra fala que Ana e seu marido adoraram perante o Senhor. 1 Samuel 1,19. Antes mesmo de verem a resposta da sua oração, eles adoraram. A palavra diz na manhã, 1,19 diz: na manhã seguinte, eles levantaram-se e adoraram ao Senhor. Uau! Pega a visão aí, maridos. Voltaram para casa em Ramã. Elcana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dele. Agora as mulheres vão ficar com medo, vão só adorar e não vão voltar para casa. Tem que voltar para casa, porque as promessas do Senhor estão em casa. Viu? Brincadeiras à parte. Adoração não depende das circunstâncias. Ei, adoração não depende das circunstâncias. No momento pior da tua vida, adore o Senhor. Vou repetir: no pior momento, adore ao Senhor. Adoração não importa as circunstâncias, mas uma expressão constante e diária do nosso amor e gratidão ao Senhor mostrará a Ele que nós
não estamos querendo promessas, nós queremos adorá-lo. O Salmo 95:6 diz: vinde, adoramos e prostramo-nos e ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Adoração a Deus não é apenas cânticos, queridos, mas é o nosso estilo de vida, é o nosso tempo, os nossos recursos. A verdadeira adoração vem do interior nosso. Você está aí? Então, se você faz música, se você faz arte, se você faz trabalho, se você faz qualquer coisa, tudo que você faça, faça para adorar ao Senhor. E é isso que Deus espera de cada um de nós aqui. Ele diz assim, olha, lá em Deuteronômios: circundai o vosso coração. É isso que Ele quer. Que o teu coração seja circuncidado a Ele. Porque quando você tem um coração circuncidado a Deus, você adora a Ele. Em tempo, fora de tempo, em qualquer situação, você está ali para adorar a Ele. Então, quando nós priorizamos a adoração, mesmo em meio às lutas, nós demonstramos o quê? Confiança. Confiança no quê? No caráter de Deus. Porque é Ele que nos alimenta, é Ele que derrama sobre as nossas vidas seus propósitos. Vou falar uma coisa aqui, talvez você não goste, mas eu quero que você seja inteligente espiritualmente para entender isso. Deus não precisa de adoradores. O ser humano que necessita adorá-lo. Pegou? Porque ao final a desobediência saiu de nós e não dele. Acho que você não entendeu, né? Mas vai ficar aí, depois você pega. Deus não precisa da sua adoração. Você que precisa adorar a Ele, porque o pecado partiu de você e não dele. Oitavo e último e não menos importante princípio: ação. Por fim, vemos que Elcana conheceu a sua mulher de verdade, e Ana agiu de acordo com a sua fé, dando o passo necessário para a promessa se cumprir, porque a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes, igreja, nós esperamos que Deus faça tudo de sobremaneira, tudo de sobrenatural. Não porque vai acontecer, porque o anjo vai descer e nossa, vai, olha, a porta vai abrir, o céu vai rasgar. Você vai achar que tudo tem que acontecer desta forma. Só que não. Deus usa meios naturais para realizar os seus propósitos. Então nós precisamos agir em fé, fazendo a nossa parte, enquanto nós confiamos em Deus, para que Ele, só Ele, possa fazer. Deus fará a sua parte e você fará a sua. Romper as promessas de Deus, querido, requer um posicionamento correto da nossa parte. Como eu já disse e repito, através do aquebrantamento, da nossa entrega de oração, da perseverança, da concordância, de respeito à autoridade, da fé inabalável, da oração constante, da nossa ação alinhada com a vontade de Deus. Porque, de novo, o sobrenatural vai acontecer, mas o natural também vai acontecer. Posso ouvir um amém?
Rapaz, eu queria trabalhar. Ué, vai trabalhar. Ah, mas eu já queria ser promovido, eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria ganhar bem. Mas você foi trabalhar? Você foi acordar cedo? Você fez sua parte? Você não fez. Então como que você quer que o sobrenatural aconteça se você não faz a sua parte? O natural, ele precisa partir de nós, dentro desses princípios que Ana aqui nos ensina, porque eu poderia pegar inúmeros, mas esse aqui foi o ápice para mim, na fala dessa pessoa. Ah, porque Deus não é um Deus de promessas. Ei, olha a Bíblia. Nós estamos condicionados à falta de leitura. Estamos condicionados que o outro fala. Se você abrir a Bíblia todos os dias, Deus mostrará a você uma promessa para a sua vida. Ai, que amém fraco. Deus nos prometeu bênção de entrar no reino dos céus. Não. Olhe para mim, por favor. Se Deus não dá nenhuma promessa para mim, nada, mais nada, mas se Ele me dá só essa, eu já me dou como satisfeito. Ei, segura para você se levantar da sua cadeira, para a gente adorar a Deus. Vou repetir: se Deus não me dá nenhuma promessa mais, se acabar, se Ele falar para mim assim, ó, Fabião, não vou dar mais nada para você, acabou. Mas se Ele me manter esta daqui, eu já vou adorar Ele todos os dias da minha vida. João 14:2. João 14:2. No 3, João 14:2 e 3, nós vamos ler tudo juntos, ok? Eu só quero essa promessa, só ela. Ei, só ela me satisfaz. Você está aí? Você está aí? Só ela me satisfaz. Vamos lá? 1, 2, 3. Três. Você tomaria essa promessa? Essa promessa te alcançaria? Então você vai se examinar hoje. Ei, você vai se examinar hoje. Porque de todas as promessas, essa para mim é a que eu quero.
Coloque aí para mim, por favor. 1 Samuel 2, versão NTLH. 1 Samuel 2, 1. Olhe para mim. Diga assim: espírito de gratidão. Eu quero profetizar aqui agora. Eu profetizo o espírito de gratidão ao Senhor. Mesmo que ainda você não esteja vendo a sua promessa, mas eu profetizo o espírito da gratidão sobre a sua vida. Eu não sei qual é a promessa a qual você está esperando, mas eu quero já te dizer que a gratidão eleva, acelera a nossa promessa diante ao Senhor. A palavra fala que Ana, ela orou ao Senhor assim: ó Senhor Deus, o Senhor encheu o meu coração de alegria por causa do que o Senhor fez. E agora eu ando de cabeça erguida. Eu agora estou